noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto desta quarta-feira, culto de oração. E nós vamos orar, pedindo para que Deus esteja abençoando a cada um de nós neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos falando contigo, ó Deus. Te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deste, Senhor, dia em que tivemos lutas, tivemos provações, tivemos batalhas, Senhor, mas terminamos vitoriosos em Ti, Senhor. Meu Deus, te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com cada um dos Teus servos. Te peço, ó Deus, Senhor, esteja abençoando a cada um neste momento, abençoando aquele que está no seu lar, aquele que está no seu trabalho, aquele que está, meu Deus, porventura no carro, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, Senhor. Meu Deus, te peço que eu esteja recebendo este culto, Senhor, que estamos prestando a Ti com todo o nosso amor, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que os Teus ouvidos estejam atentos às nossas orações, aos nossos agradecimentos, aos nossos louvores, Senhor, e também às nossas súplicas. Ouve o Teu povo, Senhor, cuida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Um amor
esse momento de intercessão, momento onde colocamos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações, nossos agradecimentos, colocamos também as nossas vitórias, colocamos as nossas lutas, as nossas dúvidas. Quem é que não está tendo dúvida nesse momento? Mas colocamos também a nossa fé em prática. Devemos lembrar disso. É o momento onde colocamos a nossa fé em prática. Então vamos praticar a nossa fé, vamos orar, vamos crer que Deus é capaz de responder a nossa oração. Vamos crer que Deus é capaz de fazer um milagre na vida do mundo, que é capaz de fazer um milagre na vida do nosso país, que Deus é capaz de fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Nós vamos orar por alguns irmãos. Vamos orar pela irmã Conceição. Vamos orar pela irmã Sandra, pela irmã Lucineide. Vamos orar por tantos irmãos que têm necessitado das nossas orações, que têm passado momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de enfermidade, momentos de dúvidas. Vamos agradecer também por aqueles irmãos que têm alcançado a vitória, que têm tido um bom ano apesar dos pesares. Vamos louvar a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Nós temos a oportunidade de conversar com algum dos irmãos e a gente tem perguntado como eles estão passando e a resposta é: com dificuldades, mas que Deus está sustentando. Nós devemos ter fé que Deus vai continuar nos sustentando e que vai dar vitória a cada um de nós. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu excelso amor, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus que tem cuidado do teu povo. Tu és um Deus, Senhor, que trabalha através da história, Senhor, para que a tua vontade seja feita. E nós nos colocamos agora, Senhor, diante da tua vontade, para que o Senhor esteja usando cada um de nós, Senhor, conforme lhe aprouver. Meu Deus, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas e que nós tenhamos, meu Deus, a sabedoria de entendermos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Meu Deus, sabemos que temos passado dias difíceis, sabemos que temos tido dias duvidosos, mas sabemos também, Senhor, que o Senhor está conosco. E apesar dos dias serem duvidosos, a nossa certeza é que o Senhor ouve a nossa oração, é que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos acompanhando, que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está nos dando crescimento espiritual nesse momento, Senhor. Que nós possamos sair fortalecidos em Ti, Senhor. Nós possamos sair poderosos em Ti, Senhor, pelo sangue de Cristo vertido no Calvário, Senhor. Que nós possamos sairmos, meu Deus, e proclamar essas maravilhas que o Senhor tem feito em dias difíceis como esses. Proclamar essas maravilhas a todo mundo, Senhor, seja através das redes sociais, seja pessoalmente, Senhor, mas devemos proclamar o que o Senhor tem feito, o que temos visto, o que temos ouvido que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Meu Deus, te peço pela tua igreja, Senhor, te peço pela vida do nosso pastor, esteja abençoando a vida dele, Senhor, abençoando, dando direcionamento para que ele possa cuidar do teu rebanho, Senhor, para que ele possa orientar corretamente o teu rebanho, dê forças, dê ânimo, Senhor, para ele nesses momentos difíceis. Meu Deus, nós te louvamos pela vida da nossa igreja, Senhor. Completamos 13 anos de existência, Senhor, ali em Aparecida de Goiânia. Meu Deus, abençoando pessoas e sendo abençoados, Senhor, por Ti. Meu Deus, que nós possamos continuar pregando a Tua palavra, levando o Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos viver conforme a Tua orientação, Senhor. Meu Deus, colocamos agora diante de Ti os enfermos. Meu Deus, sabemos que tem pessoas que têm passado por momentos difíceis, Senhor, que têm buscado fazer exames, Senhor, que têm enfrentado aí problemas para conseguir, Senhor, consultas, exames, diante de tudo que estamos vivendo, Senhor. Fortaleça a fé e a saúde de cada um desses irmãos, Senhor. Esteja com a nossa irmã Conceição, esteja com a irmã Sandra, Senhor, com a irmã Lucineide.
Esteja, meu Deus, abençoando a vida de cada um de nós, Senhor, cuidando, guardando na tua doce proteção, Senhor. Esteja abençoando, meu Deus, aqueles que estão trabalhando, Senhor, que saem e colocam em risco, Senhor, as suas vidas para trazer sustento para o seu lar, Senhor, que esteja cuidando para que nós possamos ser cuidadosos, Senhor, para que nós possamos nos guardar, Senhor, para que nós possamos estar atentos aos perigos, Senhor, não apenas os perigos do Covid, Senhor, mas também aos perigos do dia a dia, Senhor, das aflições, dos dias maus que estamos vivendo, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que os teus anjos estejam conosco, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Enche-nos da tua graça, Senhor. Essa nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Tenho falado essa semana com você sobre compartilhar seu testemunho com os outros e eu me empolgo porque sei que alguns de vocês já começaram a fazer isso, falando com os outros. Espero que você esteja compartilhando com seus amigos, pois eles precisam ouvir o que Deus fez em sua vida. Algo importante que acho que precisamos entender é que temos que orar a respeito disso. Não só falar com pessoas, mas passar tempo em oração pelas pessoas que estamos conversando com elas, orando para que Deus nos guie sobre com quem falar e quando falar, pois é uma obra espiritual. Essa é a obra de Deus. Estamos falando de vida eterna, falando de pessoas conhecendo Deus que criou o universo, falando de vidas que serão transformadas. Olha, eu tive uma avó que orava, eu não a conheci, mas ela orava e eu estou convencido de que estou aqui por causa da oração de minha avó. Ela orava por mim, ainda que eu ainda nem tinha nascido. Ela orava pelas futuras gerações. E quando oramos, o que isso faz isso libera o Espírito Santo para preparar o coração das pessoas e nos dá coragem e ousadia para compartilhar com eles. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, o lugar onde estavam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra de Deus com ousadia. A coragem veio da oração deles. Por quê? Porque a oração, como cristão, a oração não é um ato religioso. Não é uma obrigação, você tem que orar tantas vezes por dia. A oração é a comunicação íntima e a comunhão que temos com Deus. Fale com Deus porque você o conhece, você o ama e o adora, e Ele fala ao seu coração. Aí você se achega perto dele e a Bíblia diz que Ele vai se achegar até você e você vai descobrir o amor dele. E é desse amor que você começa a orar por outras pessoas. E é desse amor que você encontra coragem para compartilhar com outras pessoas. A oração é muito importante. Nós falamos disso há uma semana atrás, mas eu quero te lembrar que você tem que estar orando. E você ore assim. Ore para que Deus prepare o coração das pessoas. Deus vai preparar o coração deles. Deus vai prepará-los e Ele vai operar milagres na vida deles. Ele vai mostrá-los, eles vão ter sonhos e visões, vão ver Jesus por quem Ele é. Ore para que Deus faça uma obra e para que Deus traga pessoas no caminho deles para mostrar o amor de Jesus. Aí, saiba que eles vão estar preparados e ore para que você tenha coragem e dê esse passo de fé. Dê um passo, então compartilhe com eles sobre o amor de Jesus Cristo. Ore e compartilhe. Tem uma canção que diz: confie e obedeça. Não tem outro jeito de se alegrar em Jesus, senão confiando e obedecendo. Ore e compartilhe. Confie e obedeça. E Deus vai te abençoar. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Senhor Deus de misericórdia, Senhor, nós cremos no Teu poder. Ó Deus, assim como o Senhor curou aquele homem cego e o Senhor então fez com que ele visse.
Nós sabemos que o Senhor pode operar todos os milagres e o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, Senhor, nós queremos te dizer, ó Deus, nós estamos aqui à tua disposição. Ó Deus, nos dá ousadia para testemunhar do Senhor. Ó Deus, nos ensina a falar da tua palavra e a levar o teu amor às outras pessoas, principalmente à nossa família, aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, que não possamos nos envergonhar, que não possamos ter medo, que não possamos, ó Deus, ter medo de afrontar as pessoas, mas que possamos com amor, com o nosso coração transformado e cheio do Espírito Santo, dizer para aquelas pessoas que ainda não te conhecem que só o Senhor é a solução, que só o Senhor salva, que um dia nós éramos cegos, mas agora nós vemos, que o Senhor mudou as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a dizer isso, nos ajuda a levar a tua palavra às outras pessoas. Ó Deus, abre as nossas bocas, abre o nosso coração, nos dá entendimento. Ó Deus, que possamos falar com ousadia e testemunhar do Senhor. Senhor, nesse instante queremos te pedir uma bênção muito especial sobre todas as famílias. Ó Deus, são dias de dificuldade, são dias, ó Deus, em que problemas diversos, ó Deus, nos afrontam, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Então abençoa cada família citada aqui, ó Deus, nessa noite. Abençoa, ó Deus, para que os seus anjos estejam ao redor dessas casas, para que eles sejam guardados de toda enfermidade, de todo o mal. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, que o Senhor traga a cura, ó Deus, para essas pessoas, que o Senhor restaure a saúde nessas famílias. Aqueles que estão precisando de emprego, que estão atravessando dificuldades financeiras. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é dono do mundo, o Senhor tem o controle de tudo, então nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia. Abre as portas, ó Deus, para essas famílias, para que não falte nada. Senhor, também queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos idosos, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão no grupo de risco para essa enfermidade, aqueles que estão se sentindo ameaçados, aqueles que estão temerosos, com medo, ansiosos. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo nesse instante. Ó Deus, que a tua graça prevaleça. Ó Deus, e que o Senhor possa vir trazendo cura, esperança para esses corações. Senhor, nesse instante também, ó Deus, queremos te pedir de maneira muito especial pelos nossos familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, essas pessoas precisam conhecer o Senhor. Nós estamos no fim dos nossos tempos. Então, ó Deus, que a tua palavra chegue ao coração dessas pessoas. Ó Deus, que possamos ser nós o canal por onde o teu evangelho vai chegar até essas pessoas e que elas possam ser modificadas, quebrantadas pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, os filhos das nossas irmãs, os esposos das nossas irmãs, os pais das nossas crianças. Ó Deus, cada família onde tem pessoas que nesse instante ainda não te conhecem, que o Senhor venha com o teu poder, com o teu Espírito Santo trabalhar nessas vidas. Ó Deus, que esses 30 dias de oração sejam dias também de transformação de vidas, que possamos contar quantas vitórias nós tivemos nesses dias. Abençoa cada família, cada casal, cada relacionamento conjugal. Ó Deus, que a tua graça venha sobre nós, que possamos ser modificados como pessoas, que possamos ser quebrantados pelo teu Espírito Santo, para que o nosso relacionamento como casal também seja abençoado pelo Senhor. Abençoa cada pai e cada mãe na criação dos seus filhos. Ó Deus, amanhã, o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, ó Deus, vem abençoar cada mãe, ó Deus, mãe que tem se empenhado para que o seu filho cresça, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Dá sabedoria para as tuas servas, ó Deus. Dá discernimento, ó Deus, também dá tranquilidade para que elas possam educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, de acordo com a tua vontade. Dá força para cada uma delas, dá saúde, ó Deus, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Também aquelas avós, ó Deus, que hoje já criaram seus
filhos, mas cuidam dos seus netos. Que o Senhor esteja abrindo seus olhos, ó Deus, e dando para elas o entendimento, a força que elas precisam. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te exaltamos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelas nossas mães, muito obrigado por aquelas tuas servas que têm, ó Deus, sido honradas nesse trabalho, ó Deus, nessa tarefa de educar os seus filhos. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, e em todo o tempo o Senhor tem sido o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nesse instante, ó Deus, também nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e apresentar diante do Senhor nosso coração. Sonda, ó Deus, e se existe alguma coisa em nós que não te agrada, que o Senhor esteja transformando de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for a hora que você vai estar me vendo, que Deus esteja abençoando, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você e sua família. Mais uma vez nós estamos com a oportunidade gloriosa de poder meditar na palavra de Deus. Eu convido você para prestar atenção na leitura de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. O texto nos diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vamos pensar nesse momento, baseado nesse texto da palavra de Deus, sobre a apostasia da igreja nos últimos tempos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz que no final dos tempos, muitas pessoas ou algumas pessoas se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Então, a apostasia significa substituir a verdade, os princípios de Deus, da sua palavra, especialmente do Novo Testamento, para uma mentira, uma doutrina criada, inventada por homens e, vamos dizer, assessorada pelo próprio diabo, para as pessoas se desviarem de Deus. E Paulo, então, falando desse tempo do fim, ele vai dizer ainda em 2 Tessalonicenses 2, 3, ele vai dizer que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo estava falando sobre a segunda vinda de Cristo, escrevendo isto à igreja de Tessalônica, e então agora ele vai dizer a eles: ninguém de nenhum modo vos engane, porque Cristo não vai voltar enquanto não houver a apostasia da sua igreja aqui nesse mundo. Nós sabemos que quando olhamos para a diversidade de igrejas com o seu rótulo por aí, nós vamos ver que existe uma gama de doutrinas, de ensinamentos que contraria a palavra de Deus, ou pregadores que dizem que estão ensinando a palavra de Deus e então faz uma salada do Velho Testamento com o Novo Testamento e faz uma confusão tremenda e estão ensinando isto ao povo, sendo que o escritor aos Hebreus, na sua carta, no primeiro versículo, ele vai nos dizer que Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que nesses últimos tempos nos falou através de Jesus Cristo. Então a igreja é neotestamentária, tem que se fundamentar nos princípios de Jesus. E então eles fazem uma salada do Velho Testamento com o Novo Testamento, e isso então faz confusão, fica confusa a mensagem da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo tempos, dias, que podemos dizer tempos, dias de apostasia da igreja do Senhor. Quanta coisa tem sido pregada que não se fundamenta na verdade de Deus. Vimos aí, então, vemos constantemente profecias que não se cumprem, e isto, então, é uma demonstração da confusão que está a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ver, então, algumas atitudes cristãs que nos levam
o que leva o cristão à apostasia. Por exemplo, primeiro, cristão se apostata da fé quando vive sem ter a Cristo Jesus na sua vida. A vida cristã significa ter Cristo e viver então Cristo nesse mundo e Cristo vivendo em nós. É a vida cristã, mas muitas igrejas hoje não falam mais na salvação da alma, do espírito da pessoa e não falam mais de Cristo. Estão interessadas no Deus dos judeus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus, mas que agora está agindo de forma diferente com o homem, está trabalhando para salvar o homem. Então as pessoas estão descentralizando Jesus Cristo da vida cristã. E isto então é apostasia. O Paulo diz que ser cristão é aquele que está em Cristo e aquele que Cristo vive nele. Então essa é uma verdade. No livro de Atos, Paulo falando aos filósofos da Grécia, de Atenas, no capítulo 17, versículo 28, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então nós somos geração de Deus e a mensagem nossa deve ser proclamada tendo Jesus Cristo Salvador, o único e suficiente, no centro da nossa vida cristã. Mas muitos têm descentralizado com os seus ritualismos, com os seus amuletos. Jesus Cristo tem tirado o Senhor do centro. João 14, 23, a palavra de Deus nos diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é a realidade da vida cristã. É Cristo que veio e implantou o seu reino, e aqueles que aceitam Cristo, Cristo passa a reinar neles, passa a viver a sua vida na pessoa que o aceitou como suficiente Salvador. Em segundo lugar, o cristão se apostata da fé quando não pratica a palavra de Deus. Jesus nos fala nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27, sobre os dois fundamentos. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vieram a chuva, sopraram os ventos, e aquela casa então ficou firme, não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. E ele disse: aquele homem que ouve a minha palavra e não pratica a minha palavra, eu comparo ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E vem então a chuva, as correntes, as enxurradas, e bate contra aquela casa e ela cai, porque estava edificada sobre a areia. Então a nossa vida cristã tem que ser fundamentada em Cristo. Ele é a rocha que ele então edificou a sua igreja, e nós temos que edificar a nossa vida sobre essa rocha que é Jesus Cristo. E nós lemos também em Lucas 11, 28, que diz: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guarda no seu coração e pratica no seu viver diário. Tiago fala na sua carta, capítulo
1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqueles que vivem uma vida cristã sem praticar a palavra estão enganados, estão em rumos errados, estão caminhando, então, não para a vida eterna com Cristo, mas a vida eterna separada de Cristo. Em terceiro lugar, o cristão se apostata da fé quando vive na prática do pecado. Então, muitos crentes que se identificam com o mundo, que diz que são cristãos, mas estão edificados ou se identificando com o mundo, identificado com o pecado. Nós vemos então em 1 João 3,9, o apóstolo escreveu o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, nesse que é nascido de Deus, é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aqueles crentes que estão envolvidos com o pecado, e esses então não pode, estão se apostatando da sua fé, porque João diz que há uma semente divina em nós quando nós nascemos de novo. Então esta semente não deixa o crente viver na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas para viver na prática como se fosse normal, isso não vai acontecer. Aqueles que vivem assim, né, desta forma, na prática do pecado, eles não pertencem então a Deus, se apostataram da fé. Em 1 João 3,8 também nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que vive na prática do pecado, ele então agora está vivendo o mundo das trevas e não o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa então se apostatou da fé, porque agora Cristo não é mais o seu alvo, o seu objetivo. Mateus 7,23, como nós lemos aí: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, nós vemos que muitos estão se apostatando da fé, se identificando com o pecado, aceitando o pecado, dizendo: isso é normal, todo mundo faz. Não, o cristão, ele tem que viver para Cristo e afastar do pecado, não viver na prática do pecado. Em quarto lugar, o cristão se apostata da fé quando busca Jesus só pelas bênçãos materiais. Nós vemos no capítulo 6 do Evangelho de João, que versículo 26 e 27, Jesus dizendo: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então muitas pessoas hoje estão buscando a Deus
nem é Jesus, apenas eles buscam um Deus que eles acham que pode suprir todas as suas necessidades materiais. E eles vão realmente para receber isto, procura a Deus para receber isto. Uma multidão foi a Jesus porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes e agora queria que ele sustentasse materialmente as suas vidas. E Jesus então repreendeu e diz: trabalhar na vida cristã de forma espiritual, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, que são as bênçãos espirituais. E muitos estão vivendo uma vida cristã nessa realidade. Eu quero uma bênção de Deus, eu quero coisas materiais, eu quero algo que venha realmente suprir as minhas necessidades. Jesus chegou a dizer a um homem certa vez: eu não sou repartidor entre os homens. Ele veio para salvar. Eu não vim então repartir bênçãos materiais para as pessoas. Eu vim para conceder a salvação eterna. Ele pode até ajudar, orientar, capacitar a pessoa para ele conseguir isso na sua vida, com o seu trabalho, mas não dar, distribuir, não sou repartidor entre os homens de dinheiro, de bênçãos materiais aos homens. Nós vimos que Jesus então repreendeu aquela multidão por causa desse interesse único. Eles não queriam receber a mensagem que salva, que transforma, a mensagem de vida eterna do Evangelho de Jesus Cristo. Em quinto lugar, nós vemos que o cristão se apostata da fé quando aprende a verdade sem conhecê-la. O apóstolo Paulo, quando escreve a 2 Timóteo 3:7, ele fala sobre isto, que nesse tempo do fim vai haver um grande problema, ou já está havendo esse grande problema, então, que é: os homens aprendem a Bíblia, mas não conhecem a verdade. Ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: não provém Paulo diz que aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, nós sabemos que a palavra pode ser aprendida intelectualmente, mas ficando apenas nisso. O conhecimento verdadeiro da palavra de Jesus Cristo é o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Foi ele que revelou esta palavra, então só ele nos leva a entender, a compreender essa verdade. E muitos têm aprendido intelectualmente a palavra de Deus para satisfazer os seus interesses, os seus desejos, mas não têm recebido a palavra revelada pelo Espírito Santo. Marcos 12:24, Jesus disse: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer. Jesus falou em João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse: aprenda a verdade vos libertará. Ele diz: conhecereis. É um conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus. O conhecimento de Jesus e da Escritura é o conhecimento revelado, então, pelo Espírito Santo de Deus. Não é um conhecimento que vem através de uma busca intelectual, mas é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Em sexto lugar, o cristão se apostata da fé quando substitui Jesus em sua vida. Nós temos uma verdade
ilustrativa na Bíblia. Um dos apóstolos de Jesus andou com ele, aprendeu as suas coisas, e quando Jesus distribuiu os apóstolos para sair pregando o evangelho, até milagre fez, né? Mas essa pessoa trocou Jesus por 30 moedas de prata, vendeu o Senhor Jesus. Hoje acontece muito. As pessoas, quando são pressionadas pela sociedade ou a pressão do inimigo, então muitas vezes troca Jesus por coisas insignificantes. Isto se chama apostasia na nossa vida. Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Muitas vezes essa é a realidade. Se apostataram, os seus interesses são outros, não mais estão amando Jesus, não tem mais o prazer de servir a Jesus, mas tem prazer nas coisas que substituíram Jesus nas suas vidas. Por último, em sétimo lugar, o cristão se apostata da fé quando não tem certeza de salvação. Nós vimos então um evangelho sendo pregado e dizendo que as pessoas não podem ter certeza da salvação. Não pode ter certeza de salvação se não tem Cristo. Porque o que Cristo fez na cruz foi nos substituir. E ele então realizou ali a remissão dos nossos pecados. E quando cremos nele, então nós somos justificados e agora não há mais condenação para nós. E as pessoas então hoje elas não têm mais muitas não têm mais essa certeza, convicção de vida eterna em Cristo Jesus. Nós lemos em Tito 1:2, Paulo falando o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes da criação do mundo, Deus prometeu a vida eterna àqueles que crescem no Salvador, em Jesus, aquele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Colossenses 1:27, Paulo ainda diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Bíblia diz que a esperança do crente, da glória de Deus, da vida eterna, é uma esperança viva. Ela nunca morre, como é a esperança do mundo, que é a última que morre. Mas essa esperança é viva. Nós temos uma música do Conjunto Logo e sobre o Evangelho, essa mudança, essa apostasia que nós temos hoje na Igreja de Cristo, e uma estrofe deste cântico diz o seguinte: eu sinto verdadeiro espanto em meu coração ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. O Evangelho verdadeiro exalta a Deus e desamarra todos nós de nossa vida. Então estamos vivendo uma apostasia na igreja, que as pessoas estão dando ordem para Deus. Elas não são mais serva, que serve, que se humilha, que se rende diante de Deus, mas estão exigindo de Deus. Isto é apostasia.
o Evangelho contraria toda a lógica humana na nossa vida. Ele é diferente de tudo quando entra na nossa vida. Ser cristão se resume, então, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, as ovelhas de Cristo verdadeira, elas não vão seguir o mundo, as vozes do mundo, as oferendas do mundo, os privilégios do mundo, mas segue a Cristo, né? Segue a Cristo, ouve a voz de Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Concluindo, então, o crente verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que professa. Nós vimos no texto inicial, pessoa dizendo, Senhor, Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, né? Mas Jesus então disse, não conheço vocês. Um crente verdadeiro é conhecido não apenas por suas obras. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, a pessoa não é conhecido, o verdadeiro crente, pelas suas obras, porque o nome de Cristo é que é poderoso, não é o homem. Então, eles fizeram isto, eles estão fazendo isto no nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que faz, não eles. Mas eles estavam com suas vidas de pecado, desagradando a Deus, mas usando o nome de Jesus. E então o milagre não acontece pelo fato de quem está invocando o nome de Jesus é santo ou não. Ele pode ser uma pessoa no pecado e fazer milagre, porque é o nome de Jesus que faz o milagre. Em terceiro lugar, um crente verdadeiro é conhecido pela obediência. O versículo 21 diz, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é aquele que faz milagre, faz isto, mas é aquele que pratica então o fruto do Espírito Santo. Não é os dons, mas sim os frutos do Espírito Santo. E por último, um verdadeiro crente será distinguido do crente falso no dia do juízo. Então, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Vós que praticais a iniquidade. Então, nós estamos vivendo esta realidade. Eu pergunto para você, você está firme em Cristo? Está fundamentado em Jesus? Você tem realmente vivido uma vida com Cristo e para Cristo? Então, procura viver para Cristo, porque a apostasia já é uma realidade no meio do povo de Deus. E Paulo diz, Cristo não vai voltar sem que isto aconteça, sem que o anticristo também seja revelado a este mundo. Então, precisamos realmente estar com Cristo, andar e viver com Cristo e para Cristo. Que Deus nos abençoe.
chegando ao fim de mais um culto de louvor, culto de adoração, culto de oração, onde nós tivemos a oportunidade de interceder, conversar com o nosso Deus, onde nós tivemos a oportunidade de louvar através das músicas, onde nós tivemos a oportunidade de deixar Ele falar através da leitura bíblica e através da mensagem. Que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que ela faça morada no seu coração e que você ajude a compartilhar essa mensagem, seja você falando, seja compartilhando também nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós e que em breve, muito breve, nós possamos nos reunir no templo como igreja para adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor juntos. Que Deus abençoe a cada um, tenha uma ótima noite cada um de vocês. Fiquem com Deus.